Seja bem-vindo ao programa Café com Teologia. Você, internauta, que está ligadinho conosco, esse é o programa da Igreja Presbiteriana de Araxá. É um programa que fala de fé, de conhecimento e que nos traz principalmente um conhecimento, né? E dúvidas que às vezes a gente tem com relação à palavra de Deus, perguntas, né, pertinentes, que são feitas principalmente nos últimos dias que nós estamos vivendo, né? E hoje, nesse primeiro episódio, nós iremos conversar num tema bastante importante que é sobre a Bíblia, a palavra de Deus. Está comigo aqui o reverendo Clodoaldo Caldas, que é o reverendo titular da Igreja Presbiteriana de Araxá. Seja bem-vindo, reverendo Clodoaldo Caldas. Bom dia, Renato. Eu agradeço tanto o convite para participar desse primeiro episódio do Café com Teologia e também louvo a Deus pela iniciativa. Creio que é sempre muito importante nós podermos, ainda que de forma breve e objetiva, comentar certos assuntos que são bem pertinentes para a nossa época e estamos à disposição juntamente com a nossa equipe. Muito bom. Pastor Clodoaldo Caldas, em meio ao mundo que nós estamos vivendo hoje, né, e a gente vê muitas pessoas, até hoje, há pouco tempo, eu vi uma entrevista de um cristão em uma faculdade e ele estava entrevistando jovens, né, a respeito da Bíblia. Se esses jovens, eles creriam ou creem na Bíblia, né, na palavra de Deus. A maioria, acho que 98%, diríamos assim, não acreditavam na Bíblia. Então a pergunta é o seguinte: a Bíblia ainda hoje, nos dias de hoje, ela é relevante? Quando a gente pensa numa entrevista como essa, e lamentavelmente o que acontece as pessoas têm muitas vezes uma resposta, e uma resposta até imediata. Você acredita nisso? Não acredito, acredito. Mas, infelizmente, as respostas nem sempre têm um fundamento. Porque por que eu acredito em algo e por que eu não acredito em algo? Por que eu acredito na Bíblia como palavra de Deus? Por que eu não acredito na Bíblia como palavra de Deus? Então, o que se vê dentro aí dessa juventude, por exemplo, embora não somente jovens, mas também pessoas, né, das mais diversas idades, mas aproveitando o exemplo, né, de uma faculdade, um lugar ali de busca de conhecimento, um lugar acadêmico, e aonde as pessoas deveriam ter opiniões estruturadas. É claro, eu não conheço as pessoas que deram as respostas, né? Não conheço aí os 98% que afirmam não acreditar, mas o que é preocupante é que muitas vezes as pessoas não sabem por que acreditar em algo ou por que não acreditar em algo. E em muitos casos a crença caminha junto com a conveniência. Então, se não é conveniente para mim, por determinados motivos, acreditar nisso, então eu não acredito, porque se eu acreditar, isso vai meio que limitar, né, a minha vida em algumas coisas, vai me moldar em algumas coisas. E é claro que se existe um Deus que é soberano, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador do ser humano. Então Deus cria o mundo com propósito, Deus cria o ser humano com propósito, né? Homem e mulher com propósito. Então, se eu não quero me curvar ao propósito do Criador, e se eu quero ser o líder da minha vida, e se eu quero agir como eu bem entender, então é conveniente para mim não acreditar na Bíblia. Porque acreditar na Bíblia significa compreender todo um propósito, todo um projeto de Deus. A Bíblia é relevante para os nossos dias? Sim. E basta dizer, não pelo fato apenas de que eu creio, né? O pastor é suspeito para dizer que a Bíblia é relevante porque ele crê na Bíblia como sendo a palavra de Deus. Mas, considerando, né, além da minha crença, é a questão que eu falei lá de porquê, né? Por que a Bíblia é relevante? Por que, por exemplo, que nós cremos na Bíblia? Então, quando você olha, a primeira coisa que nós podemos dizer sobre isso é que a Bíblia é um milagre.
A Bíblia é um milagre. É verdade. Vamos pegar um exemplo pequeno. Há mais ou menos 8 anos, eu já estava em Araxá, eu comecei a escrever um livro, digitar, né, no computador, comecei a fazer um livro. E eu fiz uma introdução, fiz um capítulo inicial e eu estava gostando do que eu estava fazendo, mas aí numa troca de computador, e eu não tomei os devidos cuidados, não salvei em pendrive, não mandei para a nuvem, né? O fato é que por falta de cuidado, eu perdi completamente o que estava pronto. E aí eu tive que recomeçar, né, aquele projeto. E onde que eu quero chegar? A Bíblia, a existência da Bíblia hoje é um milagre, porque é um livro que foi escrito há milhares de anos, não era papel, então era folhas de papiros, pergaminho, o trabalho que era para produzir. Então, assim, hoje você tem Bíblias de todos os formatos, de todos os tamanhos, né? Mas o trabalho que era para produzir o material para você poder escrever a Bíblia nesse material, a forma da escrita, né? Não tinha nenhuma BIC naquela época para poder escrever a Bíblia, nenhuma BIC você não tinha. Então, quanto mais todos os recursos que nós temos hoje. Então, um livro como esse, escrito durante milhares de anos, o tempo ali que foi escrito, e esse livro ter sido preservado. Então, isso aí já é um indício, né, de que certamente Deus, né, e somente Deus na sua soberania pôde preservar algo assim, né? Nós não temos muita coisa de outros livros antigos, vamos dizer assim, mas nós temos esse livro preservado. Se você pensar, por exemplo, que Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros, o Pentateuco, Moisés escreveu no deserto. Tanto é que quando foi para entrar na terra, ele viu a terra e morreu. Ele não entrou na terra de Canaã. Então, durante 40 anos, estando no deserto e para orientação do povo, ele começou a escrever, e dessa forma, né? Sem um notebook, sem toda essa tecnologia e sem mesmo uma moradia, porque eles eram nômades, eles passaram 40 anos peregrinando no deserto, e ele escreveu. Aí você pensa, é possível um trabalho desse ser preservado? E nós temos todo esse trabalho preservado, né, porque Deus quis preservar. E então, assim, mas isso só numa, vamos dizer, uma introdução, né, considerando o milagre que é hoje nós termos a Bíblia, que foi inclusive o primeiro livro impresso quando Gutenberg criou a imprensa, né? Então, o primeiro livro, o primeiro material que tinha ali era a Bíblia, né? E então, assim, qual a relevância ou por que considerar que é uma relevância? Quando você olha para os ensinamentos da palavra de Deus, coisas que foram escritas há tantos anos e que são ao mesmo tempo completamente atuais. Por mais que às vezes as pessoas queiram discutir certos assuntos, né, e mesmo discordar, é claro, discordar é um direito, se dizer, né? Eu não concordo com isso aqui, ok, discordar Sim. É um direito, né, até certo ponto que as pessoas têm, mas independente da discordância, você vê a Bíblia falando de certos assuntos, vamos pegar pequenos exemplos aí, a Bíblia fala sobre balança enganosa. Sim. Então, para falar sobre o quê? Corrupção. Existe corrupção no mundo hoje? Existe balança enganosa no mundo hoje, né? A Bíblia fala sobre mentira. Existe mentira no mundo hoje? A Bíblia fala sobre a preguiça. Existe gente preguiçosa hoje? Né? Então, tudo isso, se você vai observando, olha, a Bíblia trata desse tema, a Bíblia trata desse tema. A Bíblia fala sobre o trabalho, a Bíblia fala sobre a origem de todas as coisas, como tudo começou. A Bíblia fala sobre o desenvolvimento. A Bíblia é uma história com início, meio e fim. A Bíblia teve vários escritores humanos, porém orientados por Deus, inspirados por Deus. E quando você lê a Bíblia no seu conteúdo, aquele que escreve lá na frente está mencionando o que foi escrito anteriormente, né? Então, assim, era realmente uma obra divina e não humana. E às vezes as pessoas alegam, a Bíblia foi escrita por homens. É lógico, Deus usa os homens, né? Deus usa um pregador para subir a um púlpito, abrir a Bíblia e falar.
Então, o que essas pessoas queriam? Que Deus vivesse aqui conosco, né? Que Deus estivesse materialmente, né? Deus nem corpo tem, ele tem essa questão da encarnação de Cristo, mas o fato é que Deus usa a sua criação, né, para expressar a sua glória de Criador. Então foi escrita por homens, porque Deus usa os homens para escrever, Deus usa os homens para ensinar. Se você for olhar por esse argumento, né, a Bíblia foi escrita por homens. Então aquilo que você aprende na escola, mas você aprendeu de quê? De homens. Quem te ensinou matemática? Foram homens que ensinaram, né? Então assim, tudo nessa vida vai acontecer através da humanidade que Deus criou, e deu aí um significado e colocou um propósito, né? Com certeza. Então é por aí que a relevância da Bíblia está no fato de que, embora um livro antigo, ela é completamente atual em todos os seus ensinamentos.